coisa na vida. Muito bom dia, minha saudação a todos aqueles que se reúnem mais uma quinta-feira aqui para nós conversarmos alguma coisa sobre temas do direito notarial e registral. Eu quero agradecer muitíssimo a Noreg, do Paraná, e assim o faço na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Bellavec, bem como agradecer a todas as entidades paranaenses que integram esta organização maior, que é a Noreg do Paraná, pelo patrocínio que dão com a utilização desta página. Para mim importa muito o lugar onde estas reuniões se fazem. Eu queria também dizer que, mais uma vez, explicar que estas nossas reuniões, às quintas-feiras, são reuniões que eu desejo o mais possível se transformem. Para você ter uma ideia, a distância é tanto pior, né? Nestes tempos aqui de confinamento, pior ainda. Mas que se transformem como se fosse uma reunião. Sempre me parece interessante pensar na reunião de um jantar, alguma coisa desse gênero, em que nós pudéssemos tratar o direito de maneira um pouco mais divertida. Ou seja, aquela ideia do direito com uma disciplina tratada por gente de terno e gravata, sempre, muito sisudamente, precisa ser um pouco vencida. Nós precisamos lembrar que a finalidade do direito, isso eu tenho insistido muitíssimo, é fazer-nos felizes, fazer as pessoas felizes, a comunidade feliz. Não tem sentido que uma coisa que vá dar felicidade seja tratada de maneira demasiadamente circunspecta. A seriedade é uma coisa no tratamento. Agora, apresentar isso sempre com um sabor de desagradável, de austeridade excessiva, parece realmente exagerado. Então, a ideia é que nós, nessas claves notariais e registrais, tenhamos um pouco mais de amplitude de vistas, um pouco mais de liberdade de fugir um pouco, de fazer excursões para aqui e para lá em torno das matérias que estão sendo tratadas. O que é objeto tratado? São conceitos. Estamos pegando termos e a ideia é prestar um pouquinho atenção nos termos que estão no nosso dia a dia. Matéria amplamente conhecida de quase todo mundo que vem assistir essas aulas. Né? Estou vendo aqui o Dr. Rogério Tobias, o pessoal da Lepanto, o Dr. Pedro Bragato, o Dr. Hilário, o Dr. Anderson Queste, o Dr. Mário Martinelli. Essa gente não precisa ouvir isso, né? Claro, sabe isso de trás para frente. E muitos outros assim também. Mas não deixa de ser interessante nós revivermos, como nós nunca podemos pensar em todas as questões em ato, ou seja, a nossa limitação da razão humana não permite que nós pensemos em ato todas as questões, todos os conceitos. Temos sempre que ficar à volta de ir buscá-los novamente, se nós quisermos enfrentá-los. É sempre interessante reviver determinadas noções. E hoje ainda vamos tratar de uma noção, é muito rápida a aula, minha pretensão é fazer aulas, reuniões bastante curtas nas quintas-feiras, para não despender demasiadamente o tempo dos senhores. Hoje nós vamos tratar do termo, da noção acrescer. Bom, essa palavra vem de um verbo latino, do verbo cresco, cujo infinitivo é crescere. Significa crescer, aumentar. E esse a, que tem função de prefixo, né, a crescer, provavelmente, muito provavelmente, eu não consegui, não é que eu não consegui, também não tive ideia de ver, deveria ter visto. Deve ser aqui uma junção vinda de uma preposição latina que ad, com a queda do d, para ficar para o acréscimo. Nos levaria à ideia de
intenção de acrescentar, que é essa mesma ideia de acrescer, não? Quer dizer, a ideia de fazer crescer, de agregar, aumentar. Muito bem. É muito mais comum, aqui diz o texto já publicado no site da Noreg, que nós façamos uso dessa expressão acrescer, antecedida com o termo direito de acrescer, no campo da teoria ou segmento das sucessões mortis-causa, por exemplo, no campo, portanto, do direito sucessório. E aí ela corresponde ao aumento da parte de um benefício sucessório que é cabível a herdeiros ou a legatários, com o quinhão que outros beneficiários, outros favorecidos, os co-herdeiros ou co-legatários, não venham a receber. Ou seja, há um acréscimo de uma porção, uma fração, de um quinhão, em favor de um beneficiário, de um favorecido, seja co-herdeiro, seja co-legatário, migrando, portanto, de um para outro, co-herdeiro ou co-legatário. E claro que aquele que perde o quinhão deixa de receber, por evidente. E no Código Civil Brasileiro vigente, isto tem indicação nas normas dos artigos 1941 a 1946 do Código Civil. Então, temos lá a tratativa do direito sucessório de acrescer. Aí surge a palavra acrescer e está clara a ideia. Ou seja, acresce a um co-herdeiro ou colegatário o quinhão que era de outro. Quinhão que era de outro. Bom, todavia, há mais. A palavra acrescer não é um privilégio desse segmento do direito civil que trata das sucessões hereditárias. Aqui também a possibilidade de acrescer no plano dos direitos reais. Aqui em dois aspectos, hein? Um mais comum e outro que nós já vimos até na exposição anterior, que não é muito comum o uso da expressão, mas retrata o mesmo conceito. Ou seja, a compreensão do conceito está presente lá, só que não é do uso comum a referência a acrescer nessa segunda figura de direitos reais que eu vou mencionar. O que interessa aos direitos reais que eu vou mencionar adiante. Bom, o artigo 1411 do Código Civil de 2002, nosso Código Civil brasileiro, diz o seguinte: constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, e extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo ser por estipulação expressa o quinhão desses couber ao sobrevivente. Eu tenho a impressão aqui que essa redação desses, eu preciso dar uma olhada no código como está, porque eu costumo, quando escrevo isso, retirar do texto, para não haver erro de escrita, retirar do próprio texto. Não sei se aparece lá desses. O certo mesmo seria dessas pessoas, né? Mas, enfim, falece alguma, então, no caso do usufruto, e aqui nós estamos diante de um usufruto que se exerce simultaneamente. Então, há co-usufrutuários. Pode ser mais de duas pessoas, como o próprio código diz. Então, falecendo uma delas, pode haver a comunicação ou o acréscimo, a ideia de acrescer ao quinhão do sobrevivente. Salvo se, diz a lei, por estipulação expressa, o quinhão couber ao sobrevivente. Do contrário, vai extinguir. Então, a regra é que se extinga. Então, extinguindo parte a parte. Se houver estipulação expressa, então permite-se o excepcional direito de acrescer ao usufrutuário sobrevivente, supérstite. De maneira diversa ao que atualmente nós sabemos que é vedado o usufruto sucessivo, a norma desse artigo, 1411, que eu acabei de ler, permite, portanto, um usufruto que não é sucessivo propriamente, é simultâneo, com o direito de acrescer.
Notem aqui o seguinte, essa designação tem que ser muito limitada. É certo que a simultaneidade não se confunde com a sucessividade, está muito bem. De sorte que eu já suponho a situação Tício e Semprônia são titulares de um direito real de usufruto sobre o imóvel, marido e mulher, né? Tício e Semprônia, porque sempre o marido morre primeiro, só por isso. É, por algo deverá ser, né? Digamos assim. Bom, mas aí morre Tício e há uma cláusula de direito de acrescer, e Semprônia, então, acrescenta ao seu quinhão o quinhão que cabia a parte, portanto, do exercício cabia a Tício, a favor dela, Semprônia. Agora não tem bem. Em rigor, não se pode dizer que ela tenha sucedido no usufruto como um todo. Ela já era titular do crédito usufrutuário, do direito de usufruto. Mas, de fato, se nós formos examinar fenomenicamente a questão, quer dizer, sem fazer essa distinção teórica de que ela já era titular do usufruto, ao fundo ela sucede no quinhão. Dizer que não há de todo aí a possibilidade de caracterizar-se fenomenicamente, não juridicamente. Juridicamente fica afastado isso, porque a lei cria categorias próprias para dizer que isso não é um usufruto sucessivo, mas um usufruto simultâneo com o direito de acrescer. Mas, ao fundo, é uma sucessão no quinhão do pré-morto. Essa é a realidade. Que fenomenicamente nós vemos aí um fenômeno, portanto, um caso de sucessão, parece certo. Agora, não se chama usufruto sucessivo. Se chama usufruto simultâneo com o direito de acrescer. Bom, se com o usufruto sucessivo, prossegue aqui o meu texto, a situação hipoteticamente originária da fruição individual da res, que com a morte do usufrutuário, estou usando a palavra de excesso aí apenas para que nós nos acostumemos com outras expressões, além de morte, óbito, falecimento, etc., porque para combater o mau uso de algumas fórmulas, né? Entrar em óbito, essa expressão que não sei como é que apareceu na linguagem jurídica isso. Eu temo que tenha sido algum boletim de ocorrência policial que alguém apressadamente escreveu e a partir daí acharam bonita a expressão. E aí dizem que alguém entrou em óbito. Essa expressão, há tantas expressões elegantes no direito brasileiro, né, na linguagem brasileira. Bom, que com a morte do usufrutuário transmitir-se-ia para o desfrute de um sucessor, já no usufruto simultâneo, há de início pluralidade de usufrutuários, de maneira que aos sobreviventes, aos supérstites, se concede, tanto que isso excepcionalmente se haja convencionado ao instituir-se usufruto, o direito de aumentar seu quinhão usufruível com a parte que tocava ao pré-morto. É claro, isso tudo ficou bem esclarecido. O que eu insisto em ver é que qualquer leigo que a quem dissesse não poderá haver usufruto sucessivo, ao saber que há uma figura chamada direito de acrescer e que alguém que morre deixa aquele seu quinhão para outro, não vai negar que isso seja, de algum modo, uma sucessão. Essa é a realidade das coisas. Que nós a chamemos assim, ou não a chamemos, é outra história, mas temos que ver a realidade tal como ela se comporta. Bom, essa norma do artigo 1411 do nosso Código Civil somente se aplica ao usufruto constituído inter vivos. Atenção para isso. Porque no tocante com o usufruto mortis causa, que pode ser objeto de legado, artigo 1921, incide a norma do artigo 1946 do mesmo Código, que diz o seguinte: tratando-se de legado conjunto, há direito de acrescer. Diversamente, se não há conjunção dispositiva para o usufruto, o quinhão reagrega-se ao núcleo dominial. Por que ela se reagrega? Porque aí aquela coisa que nós temos dito, ontem mesmo me referi a isso no nosso encontro lá do registro sobre o registro. Isso é uma tendência de consolidação da propriedade. É o que é chamado réditus dominial. O que é o réditus? O retorno, o regresso. Regresso, então, aos herdeiros.
Isso também ocorre no caso de legação de certa parte do usufruto, parágrafo único de 1946 do Código Civil. Bom, mas vamos avançar um pouco mais, porque no nosso direito há algumas outras possibilidades de considerarmos o direito de acrescer. Então, vejam que ele não está, portanto, muito restrito ao território do direito das sucessões, sequer ao território do usufruto. Então vamos ver aqui, por exemplo, a doação. Parágrafo único do artigo 551 fala que, salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. E aí vem o parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Direito de acrescer. Também a mesma coisa, o artigo 812 do mesmo Código. Quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais. E, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. Novamente aqui há a possibilidade de estipular-se a aquisição do direito à parte dos que morreram no caso de construção de renda. Então nós temos aqui já uma, duas, três, quatro hipóteses de direito de acrescer na nossa legislação. Pode ser que haja outras. O volume de leis é insuscetível de acompanhar-se por nenhum jurista, nenhum conjunto de juristas, nem que se juntarem todos os juristas do Brasil, nós não vamos conseguir acompanhar todo o volume de legislação que há. Alguém dirá de má vontade, essa impiedade, não conseguimos nem ler as normas de serviço, os códigos judiciais para o extrajudicial, quanto mais o total da legislação. Bom, não mais. Acrescer corresponde à ideia de aceder. Atenção para isso. De algum modo, não são idênticas as expressões, não. Pode haver alguma forma de aceder que não constitua um acréscimo, propriamente. Mas, de certo modo, aceder, com muita frequência, a maior parte das vezes, constitui um acréscimo. E acréscimo é também a cessão. E por isso, casos como, ou hipóteses como a de avulsão, aluvião, abandono de alvo, etc., que ocorrem frequentemente para alterar situações reais dos imóveis. E essas situações têm interesse para o direito registral, né? Também são formas de direito de acrescer. Então, o proprietário do imóvel que tem a área aumentada por aluvião ou avulsão, por exemplo, tem um direito de acrescer. E isto projeta-se também para o registro. Muito bem. Assim terminamos esta breve exposição sobre a ideia de acrescer. Eu tenho uma experiência, nem sempre das mais bem-sucedidas na vida, preciso que se diga, mas eu tenho uma experiência de 30 e tantos anos lecionando em graduação, e um pouco, cerca de uns 10 anos mais ou menos, um pouco mais já, puxa, o tempo passa, quase 20 anos lecionando em pós-graduação. E eu tenho já a experiência formada de que, depois de uns 3 meses em que nós começamos a fazer um estudo sequencial em determinada matéria, bastam 3 meses, nós já começamos a ver bastante progresso nisto. E isso se deve, de modo central, à atitude discente e não docente. Quem queira ser professor ou queira ensinar alguma coisa, tem a ilusão disto, sobretudo deve animar aos estudos. Ou seja, qual é a ideia central? A ideia que se apresenta, por exemplo, para quem lê um livro também. A ideia é que aquele que me ouve
possa retrilhar o caminho que eu trilhei. Ele tem que fazer isso pessoalmente. Não há forma. Se, por exemplo, ficam aqui, me ouvem por generosidade, isso me honra muito que estejam aqui presentes, e acham interessante, etc., meia hora depois isso está esquecido. É isso que ocorre normalmente com as palestras. Né? Palestra leva a isto. A gente vê, sobretudo, o brilho das palestras, a retórica utilizada, etc., etc., mas no final, se nós não nos dedicarmos a pensar no que o palestrante falou, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. É normal isso. É a mesma coisa com essas nossas reuniões. Ou seja, elas são muito interessantes, mas elas, sobretudo, para o discente, né? Ou seja, aquele que está recebendo a lição, elas são relevantes na medida em que ele repense, que ele faça a experiência de ele próprio meditar. Esse é o problema, meditar, tomar a questão e tentar sistematizá-la. Se nós não repetirmos, nós não aprendemos. Esse é o drama da inteligência humana decaída desde o pecado original. Ou seja, nós temos que conhecer com muito esforço e retemos também com dificuldade. Ou seja, a memória precisa ser educada, precisa ser exercitada. Então, eu espero que muitos dos senhores tenham essa paciência de se dedicar aqui a pensar um pouquinho nisso. Não é preciso muita coisa. Ouvir uma aula, se for possível ler o texto, verificar o que pode retificar-se, emendar-se no texto, porque esses textos são textos feitos sujeitos a erro, como qualquer texto que alguém escreva. Ainda hoje eu lembrava uma pessoa muito, muito estimada que não há escritor sem erros. Não há escritor sem erros mesmo. Então, acho que podem beneficiar-se desses nossos encontros, desde que se dediquem a refletir um pouco sobre isso. Para tirar um proveito, não simplesmente estar. Não basta estar presente. É preciso haver, por assim dizer, uma compresença, no sentido de uma compresença intelectual. Que se queira não só entender, mas compreender e aprender. Aprender. Por mais que isto aqui, volto a dizer, já seja matéria conhecida dos senhores, ficou lá atrás frequentemente. Muitas vezes fica lá no tempo da faculdade e tudo mais. Eu estava, para encerrar aqui o nosso encontro de hoje, prometi ser breve, durante essa semana eu participei de uma entrevista feita à conta de uma entidade do Rio de Janeiro, o Centro Dom Bosco, a respeito da vida e da obra de um grande professor, aliás, gaúcho doutor Anderson Cristo, lá da cidade de Rio Grande, bem no sul do país. Lá, né? E o professor Clóvis Lema Garcia, foi muito meu amigo, foi meu professor na Faculdade de Direito, depois se transformou num grande amigo. E o Dr. Clóvis, isso, olha, notem, em 1969, lecionando Teoria Geral do Estado, em determinado momento saiu-se com esta frase, que o instrumento de trabalho dos juristas, do advogado, do promotor público, do delegado, do notário, do registrador, do juiz, o instrumento de trabalho é a língua. E aí então ele cita uma passagem de um autor francês, Littré. Esse Littré sugeriu que se lesse o dicionário. E eu me lembro que ele falou isso em francês no dia da aula. Lisez le dictionnaire. Olha que coisa interessante. O tempo passou, não é? 1969, 70, 80, 90, e eu guardei até hoje essa frase dele. Por que eu guardei? Porque eu achei tão interessante que eu meditei sobre ela. Disse, puxa, uma coisa interessante. Então, houve um tipo chamado Littré, do qual eu nunca tinha ouvido falar na vida, que sugeria que nós lêssemos o dicionário. E guardei até a expressão em francês. Então, tanto tempo passado depois, olha que já se vão aqui 51 anos dessa data.
Eu ainda guardei isto. Por especial carisma ou predicado? Não, simplesmente porque eu pensei sobre isso. O que eu fiz? Eu fiz o mesmo caminho que ele fez. E é isso que nós fazemos quando lemos um livro, né? Quando lemos um livro com atenção, pensando, o que nós fazemos é essa trajetória. Vamos pensar o que alguém já pensou. E é a única forma que nós temos efetivamente de, com docilidade, mas docilidade crítica, ou seja, aprendendo com humildade, mas ao mesmo tempo exercitando uma visão crítica das coisas, conseguimos ir aprendendo ao lado da nossa possibilidade de invenção, ser descoberta pessoal, que quase sempre é muito pequena. Não há nada de novo sob o sol. Quando pensamos que descobrimos alguma coisa, vamos ver lá atrás que houve pensadores que já pensaram tudo isso e frequentemente melhor do que nós. Essa é a realidade que tem que ser dita. Né? Mas, enfim, nós aprendemos muito pela tradição, pela transmissão de ideias. É assim que nós aprendemos a falar, foi assim que nós aprendemos os nossos valores, dados pela nossa família, aprendemos a termos bons ou maus modos, de acordo com como nós somos criados, e aprendemos a nossa religião pela tradição. E a tradição só pode ser efetivamente recepcionada, se nós a incorporamos. E nós, intelectualmente, nós devemos incorporá-la pensando, repensando, meditando. Então, é para isso que servem aqui essas nossas reuniões. O meu papel é animá-los a estudar isto. E tentar ver que o direito é mais divertido do que a gente pensa. Não é? Basta que nós não transformemos o direito em regrinhas, mas que consideremos que com ele nós fazemos justiça. Pronto. Está salva a vida. Meus caros, vamos lá, estamos terminando a semana. Hoje eu ainda tenho uma sessão dessas que eles chamam de telepresencial. De telepresencial não tem nada. É só tele. Com 9 sustentações orais. Eu sou o presidente da Câmara, ou seja, eu necessariamente, a não ser que eu transmita a presidência, eu devo acompanhar as 9 sustentações orais, ainda que eu não esteja votando. Acompanhar com atenção, como é do meu dever. De modo que eu projeto aí uma temporada grande de trabalho pela frente hoje. Mas vamos lá. Doutor Rogério Tobias, novamente muito obrigado. Doutor Rogério Tobias, todo mundo sabe, já tenho mencionado, é um grande jurista, hoje notário, já foi registrador, conhece muito bem as duas áreas e é um particular amigo. Editorial Lepanto, trabalho de grande importância editorial, a editorial vem crescendo muito, a Lepanto. E agora está nas mãos da Lepanto a publicação do meu mais novo opúsculo, um trabalho relativamente pequeno, chamado ABC do Direito Natural, como eu disse ontem na aula. Por assim dizer, um trabalho do pós-meridiano. A gente chega um momento da vida que precisa escrever alguns trabalhos com caráter definitivo. Este é um deles. Doutor Pedro Bragato, estimado amigo. Como é que vai a Manuela? Doutor Hilário Lula. Fiquei sabendo muito contente que o doutor Hilário aceitou o meu convite, para a honra minha, para escrever, participar aí de um livro que nós estamos elaborando. Muito obrigado, doutor Hilário. Saiba que é uma honra muito grande contar com a sua presença. Doutor Anderson Scherner Kist está sempre presente também. Agradeço muitíssimo a sua presença, doutor Anderson. Doutor Mário Martinelli, sempre aqui presente. Isso é uma honra para mim. Doutor Wagner Rodrigues, bom dia. Doutor Ricardo Cunha, bom dia, muito obrigado. A doutora Mônica Maria Guimarães, Macedo da Lavec. Faltou aí o Guimarães no nome, doutora Mônica. Querida doutora Margarete Maia, muito bom dia. Doutora Mariana, muito bom dia, obrigado por sua presença também. Doutor Rafael Canela, obrigado. Doutor, eu estou sem óculos, por isso que eu não estou conseguindo ler direito. Então deixemos a vaidade de lado e vamos lá. Agora sim. Doutor Daniel Branca, muito bom dia. Doutor Rogério, novamente obrigado. Doutor Pedro, obrigado. Doutor Dante Ramos Júnior, muito bem. Muito obrigado pela presença. Olha,
Espero que essas nossas reuniões sejam realmente úteis. Elas me deixam muito satisfeito, essa é a verdade. Mas espero que também tirem proveito disso tudo. Agradeço mais uma vez a Noleg do Paraná, a doutora Mônica Guimarães e Macedo da Lavecchia, e a todas as entidades e seus presidentes que integram a Noleg, por me propiciarem a possibilidade de utilizar a página do Facebook da Noleg Paraná, porque isso me prestigia muitíssimo. Muito obrigado, bom final de semana a todos e que Deus os guarde.